Olá, me parece que um dos assuntos polêmicos da política brasileira de hoje, ontem, é a nomeação do ex-ministro da Educação para um cargo executivo no Banco Mundial. Ora, me parece que o estranhamento deveria ser o que é que um economista como ele estava fazendo no Ministério da Educação. E talvez por isso ele tenha sido tão criticado, a sua gestão tenha sido tão questionada, né? Porque o Brasil tem grandes educadores, formadores de opinião, e o Ministério da Educação precisa de alguém com experiência na área da educação e não simplesmente um técnico em números. Me parece que agora o ex-ministro vai estar no lugar correto e é isso que a gente espera, que nos represente bem num órgão tão importante quanto o Banco Mundial. O Banco Mundial ele foi criado em 1944, numa conferência que é a Conferência de Bretton Woods, muito importante, onde se discute as bases do que seria hoje a Organização das Nações Unidas, inclusive com a participação de uma equipe brasileira de peso, de economistas clássicos liberais brasileiros, como Roberto Campos, Eugênio Goudin, Otávio Bulhões. Foram as pessoas que nos representaram nessa conferência de Bretton Woods e mais tarde também nas sessões iniciais da ONU. O Banco Mundial ele foi fundado com um objetivo claro de financiar, de buscar recursos financeiros para financiar a reconstrução da Europa pós Segunda Guerra. Europa muito destruída e havia aí um temor por parte dos Estados Unidos de que o regime socialista fizesse propaganda e fosse um regime atrativo para os países destruídos pela guerra. Então daí a função primeira e principal do Banco Mundial, que era alocar recursos para a reconstrução dos países europeus. O primeiro país a receber recursos do Banco Mundial foi a França, né, que usou esses recursos para se reconstruir pós-guerra. Depois dessa reconstrução, depois de uns 30 anos aí de investimentos na reconstrução não só europeia, mas de países muito afetados pela Segunda Guerra, o Banco Mundial mudou seus objetivos, e passou a financiar o desenvolvimento de países subdesenvolvidos com objetivo humanitário, ou seja, diminuir a pobreza, acabar com a miséria, financiar recursos para saneamento, ou seja, de cuidados de saúde, cuidados ambientais, nos países chamados em desenvolvimento, termo que hoje o Banco Mundial não usa mais. Mas seria aquilo que a gente conheceu durante a Guerra Fria como o terceiro mundo, né? O primeiro mundo capitalista, o segundo mundo socialista e o terceiro mundo formado por todos aqueles estados pobres, não industrializados e que precisavam de ajuda e que não tinham sido afetados diretamente pela Segunda Guerra Mundial. Então passou a ser esse o alvo do Banco Mundial. O Banco Mundial, então, ele é diferente, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, do FMI, porque o FMI visa o desenvolvimento econômico, financeiro das nações, as estruturas e os planejamentos econômicos. Já o Banco Mundial, ele visa a questão humanitária, ou seja, das sociedades desses estados pobres e melhorar as condições estruturais de vida dessa sociedade. Eles também financiam propostas de empresas privadas, mas sempre com esse objetivo mais humanitário, de sanear a pobreza, de acabar com a miséria, tudo mais. Então, esperamos que esse ex-ministro, que na educação não deu muito certo, porque a gente percebe aí um viés liberal demais para o Ministério da Educação, porque a gente sabe que os investimentos na educação são investimentos que o país vai colher o seu retorno, vai ver o seu retorno depois de décadas ao alfabetizar a sua população, ao produzir o conhecimento, né? E que, portanto, não são
resultados imediatos que a gente vê. Quem sabe agora no Banco Mundial ele possa nos ajudar a resolver outros problemas que o Brasil ainda tem e que tantos outros países têm. Mas para isso ele precisa ser aprovado, porque ele está sendo indicado para um cargo de chefia executiva de um grupo de países. O Brasil chefia um grupo de países, mas que são países extremamente pobres também, né? Como Colômbia, Haiti, Trinidad e Tobago e outros mais. Desejamos sorte aí, quem sabe, para que o brasileiro sinta um pouco de orgulho do que a gente faz lá fora. Até!